Salve, minha diretoria! Aquele abraço, bom dia para você. Terça-feira, a semana vai pulando e olha, hoje já tem bola rolando, tem o Paysandu em campo contra o Novo Horizontino. Rapaz, é jogo para se manter vivo na competição. Só a vitória interessa. Daqui para frente é jogo por enquanto os números oferecem condições, o Paysandu tem que continuar sonhando e brigando para tentar se salvar na Série B de 2025 para jogar em 2026. Time mudado, vai ter esquema mudado, já já a gente fala sobre isso, mas é um Paysandu no ataque para buscar vitória na Curuzu na noite desta terça-feira, 19h30. E o Remo que anunciou no final da noite de ontem, oficialmente, Guto Ferreira, a gente já havia anunciado aqui desde o domingo, Guto Ferreira, o novo técnico do Remo, já está no Rio, vai assistir o treino de agora de manhã, lá no CT do Fluminense e vai acompanhar o jogo lá em Volta Redonda, mas só vai estrear no Comando Azulino no domingo, no jogo contra o CRB. Aliás, o Guto já enfrentou o Paysandu, já enfrentou o Remo e conhece muito bem a competição. Se você ainda não assinou o canal, não está inscrito, vai aqui no botãozinho, aciona o sininho para receber notificações, deixa o like para a gente fortalecer o conteúdo. Aqui no Tomazão TV você vai ser premiado com 50 mil e a gente está subindo todo dia. Muito obrigado pela força, para o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. E aí, vou fazer o sorteio. Fechamento? Então vamos em frente. Começar falando do Paysandu, que tem um jogo hoje de vida ou morte contra o Novo Horizontino, que tem um time muito ajustadinho, é o quarto colocado da competição. Tem o Matheus Friso, tem aquele Matheus Fogaça, o Renan o Fogaça, né? Que é o atacante que fez 3 gols contra o Paysandu lá no jogo em Novo Horizonte, mas é outro jogo. O Paysandu, a dúvida do técnico Márcio Fernandes está justamente no esquema a ser utilizado. 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2, de repente, até porque o Paysandu vai precisar povoar o meio-campo e vai precisar de ter um time propondo o jogo para buscar o ataque. Ele vai querer um time no ataque, por isso pode ter, inclusive, alterações nas laterais ou na lateral. No caso, o Heverson poderia ser uma opção e o Brian fazendo uma outra função na equipe. Isso foi trabalhado, foi treinado meio campo, um treino muito rápido na segunda-feira, foi o único treinamento de campo, né? E o Paysandu tentando resolver os problemas extracampo. Ontem a diretoria já começou a pagar parte dos direitos de imagem que estava atrasado, 50% de julho. Ainda falta o mês de agosto. Hoje os jogadores deverão receber o restante. É só assim, meu amigo, para tentar motivar esse grupo para buscar a vitória. Maurício Antônio, com certeza, vai estar titular, porque se for com 3 zagueiros, até o Novídio deve entrar ao lado do Thiago Heleno com o Maurício Antônio, que foi muito bem contra a equipe do Goiás. Aliás, ele fala dessa movimentação interessante que o Paysandu mostrou no jogo passado, que poderia ter sido diferente ao invés da derrota, mas principalmente porque jogando em casa agora o Paysandu tem a obrigação de vencer. Maurício Antônio falando aqui no Tomazão TV. Porque a gente foi com um propósito, com um esquema tático, com um planejamento para esse jogo que a gente conseguiu cumprir praticamente até o final. Desperdiçamos oportunidades, inclusive eu. Talvez se tivesse feito o gol antes, o jogo seria diferente. E numa desatenção a gente tomou um gol que custou 3 pontos valiosos para nós. Era um jogo fora de casa, então a gente também não se expôs muito para marcar pressão. Mas as nossas linhas estavam muito compactas, né? O time conversou muito dentro de campo. E eu brinco com os meus colegas que quanto mais você fala, menos você corre. Então, um time que se comunica, que foi um ponto muito importante nesse jogo, sofre menos, né? Eu fiquei muito feliz de voltar a jogar com a camisa do Paysandu no jogo titular de novo. Infelizmente a vitória não veio. Eu não sei qual vai ser a próxima tática, qual que vai ser o próximo plano para o jogo de amanhã. Mas eu acho que esse jogo mostrou que a gente também sabe jogar com esse esquema de 3 zagueiros,
que a gente dá liberdade para os nossos alas que são muito rápidos, intensos, então também a gente consegue não só se defender bem, mas também ter algumas opções, algumas variações no ataque, né? Maurício Antônio, falando no Tomazão TV. Time para hoje, o Márcio Fernandes só vai definir uma hora antes. Embora tenha na cabeça, ele prefere segurar o máximo para tentar confundir o adversário. Mas Dudu Vieira e Gustavo Nicola disputam a vaga ali para aquele meio e provavelmente com o Brian Borges e 2 atacantes enfiados lá, que é o Lucas, o Maurício Garcês e o Diogo Oliveira. Rossi pode esperar a vez dele no segundo tempo, se for o caso, porque ele precisa melhorar o condicionamento físico para poder entregar mais ao Paysandu. Não é o mesmo Rossi do início da competição. Então, é esperar. Hoje, Paysandu, 19h30, na Curuzu. Só a vitória interessa. E o Remo, que vivia aí a expectativa de anunciar o novo técnico, viajou ontem, no final da tarde, treinou de manhã no Baianão com o Flávio Garcia no comando, tem mais ou menos o desenho da equipe, tem vários desfalques, jogadores por contusão, né, que acabaram ficando fora da relação, né? O Remo, inclusive, agora divulgando a relação dos convocados que viajaram, os 2 goleiros, Marcelo Rangel e Igor Vinhas, Nathan Santos, Alan Rodrigues, o Jorge pela primeira vez na lateral e o Pedro Costa, Reinaldo Klaus, Kaique Almeida e o Christian Tassano, Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis e o Pedro Castro, que deve começar com o titular, Freitas Natan e Diogo Hernandes Meias, né, o Natan Alan, que já fala aqui com a gente, Marrone, Nico Ferreira, Eduardo Melo, João Pedro e Janderson, que também é outro que pode, pelo que se viu no treinamento tático do Flávio aqui. Mas hoje de manhã, o Remo faz um apronto no CT do Fluminense e já sob os olhares do técnico Guto Ferreira. Ele vai observar o treinamento, vai ver o jogo amanhã contra o Volta Redonda. Está aí o Guto Ferreira, anunciado ontem às 22h50. Foi quando o Remo anunciou ontem o novo técnico, o Guto Ferreira. Ele tem 60 anos, natural de Piracicaba. Ele começou no Noroeste, passou pelo futebol de Portugal no Penafiel, Portugal, Naval de Portugal, Corinthians de Alagoas, agora tem Mogi, Criciúma, Ponte Preta, Portuguesa, Chapecoense, Bahia, Sport, Ceará, Curitiba, Goiás e, por último, o Cuiabá. Quando estava no Cuiabá, venceu o Paysandu por 1-0 no turno e contra o Remo aqui em Belém, empatou em 0-0 naquele jogo que o Remo merecia ter ganho, mas não conseguiu furar o bloqueio do Guto Ferreira. Ele tem o time, tem o conhecimento, agora precisa fazer o time jogar e precisa fazer o Remo ganhar. E mesmo não comandando, sendo o Flávio Garcia, o Alan Souza, né? O Alan, que é o pescador, foi quem deu a entrevista coletiva falando absorver aí o lado positivo do jogo passado, embora o Remo tenha perdido, com o apoio da torcida, isso você não pode descartar nunca, mas acredita que o Remo pode dar a volta por cima, grupo fechado, com um novo técnico e tentar a vitória contra o Volta Redonda, Alan Pescador, aqui no Tomazão TV. O grupo vem conversando bastante, ali após a gente saber da demissão ali, eu já cheguei com alguns companheiros também, eu falei, cara, a gente tem que carregar o piano aí, até vir o próximo técnico, né? O Flávio que vai comandar com a gente, então a gente tem total confiança nele também. Tem que respeitar as ideias dele, respeitar o trabalho. Como eu falei, eu cheguei há pouco tempo, né? Eu não conheço ele ainda, mas conheço como pessoa, no dia a dia ali é um cara espetacular. E a gente não pode deixar se abalar por uma troca de técnico, né? Todo mundo gostava muito do Antônio aqui dentro também, cara que tinha um trabalho muito bom para nós também, então eu acredito que agora com a chegada do novo técnico, né, a gente tem que manter a pegada, porque a gente não pode se abalar com uma derrota, né? Claro que com o jogo dentro de casa, com o apoio da torcida como estava, a gente tem que usufruir mais desse momento, né? Tem que trazer a atmosfera para o nosso lado, então a gente sabe que quarta-feira é o jogo contra o vice-lanterna, né? Contra o Volta Redonda, e nesse jogo aí, respeitando o adversário, a gente precisa ir lá e buscar a vitória. Aí o Alan Pescador, com certeza titular, até porque o Remo não tem o Cantídio e o Pavani, né, ainda
O Pavani já entrega o Nasp, o Cantídio em transição. Sávio, microfratura no joelho, olha só, 3 semanas para se recuperar. O Pedro Rocha, luxação no ombro, a gente avisou ontem, falou que ele iria ser avaliado e não teve condições. E também o Regis com o grau 2 na coxa. E o Marcelinho, em última hora, sentiu a coxa, também ficou fora da relação, não viajou com a delegação. O time azulino, ele, de repente, pode ser Marcelo Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo e Alan, Caio. O Pedro Castro, Jaderson, vai para o banco com o Natan Pescador no meio. No ataque, João Pedro, Nico ou o Hernandes, um dos dois, ao lado do João Pedro e do Marrone, que aí o Marrone iria para o lado esquerdo. Mas o Janderson também está cotado para começar a partida. Só para lembrar que hoje já começa a 28ª rodada. Para você que está acompanhando aqui o Tomazão TV, olha só, Paysandu e Novo Horizontino, 19h30, e às 21h35 teremos Ferroviária e Goiás. Na quarta, mais 4 jogos, e na quinta-feira, para fechar, mais 2 jogos, mais 3 jogos, né, para fechar a rodada. E amanhã a gente vai dando aí com mais clareza, inclusive já falando dos resultados desta terça-feira, com o Paysandu jogando na Curuzu. Beleza pura? E o Leão com o Guto Ferreira, já no comando, mas apenas observando. Aquele abraço, uma abençoada terça para todo mundo.